Pronto. E eu comecei a gravar e vou fazer... Eu vou fazer a pergunta que eu devia ter feito antes de começar a gravar. Vocês leram? Vocês conseguiram ler? Ótimo. Tudo Cara, com bem. muita dor no coração, Ah, muitas lágrimas, sim. Foi né, amiga? sofrido. Lembra que até que ontem a Nara tem um grupo sobre o estudo do segundo sexo, né? Ontem, que aconteceu ontem. E aí você falou, né, do projeto Juntas, que queriam escolher um livro, assim, menos sofrido, então menos pesado. Meu Deus, ontem eu pensei, né, é que esse livro está sendo, assim, foi muito dolorido, sabe, assim. Mas, lógico, a escrita da Maya Angelou, né, é linda, assim, as descrições, ela faz, os detalhes da escrita, lindo, assim, tem coisas que faz rir também, mas a dor, da descrição dos sofrimentos, do abuso, assim, que ela sofreu, é duro, foi duro, assim. Sim. Sim. Não, a minha primeira leitura também não foi uma leitura fácil, né? Não é nem de longe uma leitura fácil. Deixa eu só botar aqui para ver a galera. Uma coisa que eu gosto muito, sabe, que tem sido muito valorosa para mim nesse processo, né, do grupo de leitura e dos meus estudos em geral, mas do grupo de leitura em especial, porque eu gosto de me aprofundar um pouco, né, eu leio livro e gosto de conhecer mais da história, etc. E tal. Eu tenho conhecido, sim, personagens fantásticos, né? E eu acho que a Maya Angelou é uma das criaturas mais fantásticas que eu já tive a honra de, sabe, não vou dizer conhecê-la, né, porque, enfim, não conheci, mas de ter a honra de estar diante da existência dela, né. O livro, a minha primeira leitura do livro, ela foi muito dolorosa, foi em 2018, acredita, a primeira vez que eu li. Sei disso por causa do Scooby, né, que eu acompanho minhas leituras, eu faço o tracking das minhas leituras, e lá tem, eu fui colocar como releitura e estava lá, né, que eu tinha lido em 2018. Nem parecia, porque o livro estava bem fresquinho na minha cabeça. E de lá para cá, eu tive a oportunidade de ler outras coisas da Maia e tive a oportunidade também de assistir um documentário fantástico que eu recomendo para vocês logo de cara, que é assim, inclusive é um belo resumo do livro. Ela traz algumas outras perspectivas dos fatos que ela narra, né? Enfim, e a gente conhece alguns personagens, a gente escuta o filho dela falando sobre ela, é muito emocionante, assim, né? E a gente conhece um tanto da vida da Maya, de outras perspectivas. O nome do documentário é Maya Angelou and Still I Rise. Eu não sei se tem legendado em português. No YouTube tem o documentário completo, mas com legendas em inglês. Eu assisti no meu bom e velho streaming, também não tem legendas em português alinhadas com o documentário, então eu assisti com legenda em inglês. Mas, contudo, todavia, se você estava no Netflix há um tempo atrás, então pode ser que volte. Né? Não sei porque saiu, porque é maravilhoso, é um documentário da BBC. Né? E, enfim, eu super recomendo. Também recomendo desde já, inclusive, uma espécie de continuidade, né? Um outro livro que eu li dela de cunho biográfico é esse fantástico, né? Mamãe e eu e Mamãe, que também é um livro biográfico, mas ela faz uma brincadeira com a literatura, né? Ela narra a história dessa mãe, a relação com essa mãe, através da ficção. Então, é muito gostoso de ler, ela tem um jeitinho muito atrevido de contar as coisas, né? Ela mergulha mesmo nas narrativas da vida, a gente consegue sentir cheiros, sabores, né? A gente olha com o encantamento que ela olha. E eu acho que a palavra certa é essa, é encantamento. A Maya Angelou, ver a Maya Angelou falando, por isso que eu recomendo muito o documentário, declamando sua poesia, é arrebatador. Assim. O encantamento que ela tem pelo mundo, pela vida, pelas pessoas, pelas relações.
Né? Funciona de tal forma que ela não se torna nenhuma cínica diante da vida e nem uma pessoa deslumbrada ou ingênua diante da vida. Ela conseguiu, de alguma maneira, talvez com essa genialidade que ela carregava dentro de si mesma, né, andar numa linha muito tênue, né, entre esses dois polos. E tanto que talvez tenha sido isso que ajudou que essa mulher fosse amiga, por exemplo, de Martin Luther King e Malcolm X. Né, assim, uma mulher que conseguiu ser amiga desses dois polos, né, assim, e passear por suas, né, suas teorias e suas reivindicações de uma forma muito coerente, né. Maya Angelou teve uma história de vida incrível, muito sofrida, e ela não nega esse sofrimento, ela não abre mão desse sofrimento. Inclusive, diz que é esse sofrimento que faz com que ela consiga erguer a cabeça, né? Esse sofrimento incorporado à vida, mas também não é um sofrimento que a limita, não é o limitante da vida dela, o sofrimento. Né? Ela transcende esse sofrimento. Ela é esse sofrimento, mas não é apenas esse sofrimento. E isso é de uma inspiração imensa. Essa mulher conseguiu ser tudo. Extremamente inteligente, uma grande literata, né, assim, passou a infância decorando livros imensos, como as obras de Shakespeare, por quem ela era apaixonada. Né? Foi atriz, foi dançarina, foi professora, foi diretora de cinema, né? Foi cantora, por incrível que pareça. Ela foi cantora. Como ela mesma diz, eu não era uma cantora muito boa, não, mas eu tinha um remeleixo, eu tinha uma coisa, uma ginga, né? E sabia usar a voz, né? Então ela trabalhou em clubes de strip, né? Ela trabalhou dançando em teatros, ela trabalhou cantando em público, ela trabalhou de tudo que você possa imaginar, né? E até que ela começou a escrever. Em determinado momento da vida dela, ela começou a escrever, e nessa descoberta da escrita, ela se tornou muito amiga do James Baldwin, que é um grande escritor negro norte-americano, né, que passou muito tempo na Europa, enfim. E eles se tornaram grandes amigos. Né? E essa troca com o James Baldwin foi muito frutífera para a vida literária, né, da Maya Angelou enquanto escritora, né, porque enquanto leitora ela era uma ávida leitora. Uma coisa que eu acho bonita, que não é dita dessa maneira, mas que eu tomo a liberdade de pensar que assim foi, porque acho que a Maia não era, mas eu sou uma romântica inveterada, né, assim, é que o episódio do estupro da Maia aos 7 anos, que é narrado no livro, deixa eu só admitir a crise aqui, fez com que a Maia silenciasse, ela fala isso no livro, né? Ela passou um bom tempo em silêncio, ela achava que se ela abrisse a boca, mas ela ia ser responsável pela morte de mais alguém, já que o seu violador tinha sido assassinado, porque ela denunciou a violação, o estupro. Né? E aí ela conta da Miss Flowers, né, que leva ela para casa e, enfim, passa a ler poesia para ela e diz tem uma das citações mais bonitas que tem no livro, que é uma fala da Mrs. Flowers, né, que diz assim: sua avó diz que você lê muito, em todas as oportunidades que tem, e isso é bom, mas não o suficiente. Palavras significam mais do que é colocado no papel. É preciso a voz humana para dar a elas as nuances do significado mais profundo. Isso é como dito no livro. No documentário, ela conta essa história um pouco diferente. Ela diz que a Miss Flowers né, convidava ela para casa e ficava lendo poesia para ela. Né? E ela ficava encantada com aquela mulher incrível, né, lendo poesia para ela. E um dia a Miss Flowers disse para ela: Margaret, você não gosta de poesia? E ela ficou, como assim? Não, você não gosta de poesia, porque para a gente gostar de poesia, a gente precisa sentir na boca o gosto da poesia.
Então, assim, se você não... A gente precisa declamar a poesia, a gente precisa sentir as palavras, a gente precisa sentir no corpo a poesia. Então, você não gosta de poesia. E ela ficou injuriada com isso, né? E ela conta que ela, a partir daquele dia, ela passou a devorar, ela pegava todos os livros ela diz, da biblioteca da escola negra, da biblioteca da escola branca, né? E ela lia tudo que ela pudesse ler, e ela começava a ler poesia em voz alta. E, como eu disse, ela não disse isso, mas eu gosto de pensar que sim. Me dá muito a ideia de que a literatura foi um grande curativo na dor daquela criança, né? De que esse encontro com as palavras, esse encontro com a dramaticidade das palavras, o peso das palavras, a relevância das palavras, ajudou a curar um tanto o trauma da violação, né? E não só o trauma da violação, porque acho que esse livro já deixa bem evidente que o estupro foi uma das violências que a Maia sofreu. Mas está muito longe de ser a única violência que a Maia sofreu. O livro já começa com uma grande cena de violência. Ela está na igreja e ela não consegue falar, né? E ela foge, faz xixi, se suja toda e sente a humilhação das risadas, etc. e tal. Se sentindo tão desajeitada naquele mundo que para ela era um mundo incompreensível, inalcançável. Seja o mundo das pessoas brancas, fosse o mundo das pessoas pretas. Então, é um livro que passeia pela violência. E eu volto a dizer, eu não tenho uma palavra para definir, mas é muito característico, parece ser muito característico, isso eu para dizer que é característico, né? Mas parece ser muito característico da pessoa da Maya Angelou. Não é uma literatura inocente. Não é uma literatura ingênua. Mas ela também não é uma literatura de revolta. Não é uma literatura de violência. Até os atos de violência, a gente consegue acessá-los com dor, mas sem amargura, né? E isso é de uma beleza imensa. Para mim, isso é de uma genialidade imensa. São poucas as pessoas que conseguem escrever desse jeito, né? Então, é difícil dizer, caracterizar como é ler Maya Angelou. Não sei dizer, não tenho assim, é gostoso, é muito bom, mas ela não me atiça, por exemplo, como quando eu leio, sei lá, algumas coisas da Virginia Woolf, ou quando eu leio Audre Lorde. Ela não me incendeia dessa maneira, né? Eu não fico puta quando eu leio Angela Davis, eu fico putaça, né? Mas ela também não passa pano, ela também não adormece os sentimentos, como se eu estivesse lendo um romancezinho qualquer, uma Agatha Christie da vida, ou uma coisa tipo A Cabarão do Pai Tomás, né? Assim, muito longe disso, né? Então, eu não sei definir. O que eu posso dizer é que parece que ela consegue com maestria isso, essa delicadeza de bailarina. Bom, ela era bailarina, né? De andar numa linha tão tênue, tão fina, né? Que poucas pessoas conseguem. É um livro... Oi, fala, meu amor. Eu acho que tem um pouco de uma inocência junto, né? Por mais que ela conte, é uma história quase que da perda da inocência, né? Mas tem um olhar que... acho que é isso que tu colocou, assim, não tem amargura, né? Um olhar que recebe, que acolhe, né? Parece que ela abraça o bonito e o feio, o bom e o mal. Ela abraça com a mesma avidez, né? Assim, com o mesmo instinto de vida. Tá? Ela abraça isso com o mesmo instinto de vida. Inclusive não é uma coisa fácil. Inclusive do violador, né? Isso. Eu acho que falar isso, assim, né? No livro, na literatura que seja, mas que colocar isso, nossa, é muito difícil, muito corajoso também, né? Exato, muito corajoso. E ela não, você vê, quando ela fala do estupro, ela não fecha uma cortina. Não, ela descreve. Ela descreve, inclusive, de um jeito que é de uma dor imensa.
quando ela fala sobre a história do camelo e da agulha, né? Assim, ela diz... Ah, bom, não vou achar aqui, o meu livro é todo marcado. Mas, enfim, ela diz, o corpo da criança cede porque o corpo tem, né, assim, porque o corpo foi feito para ceder, mas isso não quer dizer que a criança cede, né, que assim, é uma violação, e a imagem do camelo na agulha é uma imagem de uma violência imensa. É uma criança de 7 anos, né, e um homem adulto. Tá? Então, assim, é terrível. O julgamento, ela não coloca um pano quente ali, ela não diz, então, o indizível aconteceu. Não, ela descreve. Me colocaram no banco e me perguntaram se ele já tinha feito uma coisa comigo e eu tinha que dizer que não, porque senão eu ia ser desacreditada, minha mãe ia ficar desapontada comigo, todo mundo ia ficar desapontado comigo. O sofrimento estava ali inteiro, dito. Mas é isso, é sem amargura. Não existe uma complacência, né, uma autopiedade. Tá? Existe um reconhecimento da dor e uma compaixão consigo, claramente, tá? Mas não tem esse rebaixamento, tá? essa subserviência ao fato. É claro, é uma mulher adulta que conta essa história. Sim. É uma memória revisitada, né? Então, narrar desse lugar para a mulher adulta é uma possibilidade, porque essa história já foi ressignificada, né? Então, a gente precisa lembrar disso também. Oi, Kel. Eu acho interessante isso, que era uma coisa que eu queria falar, né? Que apesar, assim, é uma mulher adulta, mas a minha impressão, quando eu li, parecia que era ela criança, assim, contando, sabe? Assim, acho que por essa ingenuidade, né? Por essa coisa, assim, de... Quando ela fala, ele me abraçava, então ele me amava. Parece que é aquela criança contando. Hoje ela sabe que nada é daquele jeito que descreveu, pelo menos essa é a minha sensação, né? Mas parece que é a Maia com 8 anos, 7 anos, escrevendo, assim, essa coisa, assim, da culpa, né? De se sentir culpada. Tipo, e agora ele vai matar o meu irmão Billy? Parece que, assim, que é ela vivenciando mesmo a Maia de 8 anos, né? E outra coisa que me tocou muito o que acontece até hoje, é a gente não dar voz, não dar atenção às crianças, né? Por exemplo, uma coisa que me feria muito, não chega nem aos pés de tudo que ela passou. Mas, por exemplo, os adultos, a minha família falava assim, saia daqui, não, aqui não é conversa de criança. Eu ficava assim, não querendo ser criança, porque eu queria participar da conversa, né? Tipo, poxa, mas por quê, né? Na minha ingenuidade criança, né? E hoje eu tento não falar isso pro meu filho, sabe? Assim, quando se tiver conversa de adulto, eu mudo a conversa porque ele está naquele espaço. Então, assim, por respeito à criança, porque é uma criança, né? Sim. A gente não respeita as crianças, os sentimentos delas, assim, a gente passa por cima, mesmo feito trator, né? E eu não permito que falam isso pro meu filho, assim, eu digo, não, vamos mudar de assunto, a gente conversa depois. Ou então, se tiver uma coisa realmente muito que eu quero falar, eu digo assim, filho, vai lá no quarto fazer tal coisa, né? Outras maneiras, né? Por respeito àquela pessoa, assim, para ela não se sentir rejeitada, né? Assim, invalidada. É isso. Jennifer, você quer colocar alguma coisa? Então, isso me lembrou muito, né? Eu acho que a questão da violência que a gente faz com as crianças, né? E que a gente vai naturalizando, que a gente faz com a gente mesmo, que a gente faz, enfim, né? Com as outras pessoas. E é visto como não violência, né? Não é visto. Então, essa questão dos sentimentos, nossa, assim, quando uma criança cai, o que a gente fala? Não foi nada. Nem doeu. Né? Não doeu em mim, porque não fui eu que caí, né? Então, assim, é o tempo todo uma negação do sentimento, né, da criança, uma negação de quem ela realmente é, né, dela poder se expressar, dela poder não só se expressar, mas identificar também, né, é um processo de identificar o que ela está sentindo, de ser respeitada nisso, de ser ouvida, né.
Então, acho que, de forma geral, assim, gente, a nossa educação, não sei a de vocês, a minha, meu Deus, até a faculdade eu tinha que pedir licença para ir no banheiro. Então, assim, nem as nossas, né? Assim, é o biológico, não tem, e a gente naturaliza de uma forma que, meu Deus, eu já estava lá na metade da faculdade quando eu fui pensar o quanto que isso é uma violência, né? Então, a nossa educação, inclusive, tudo que, né? Enfim, estou divagando, mas... Não, eu acho que isso que vocês estão falando é, inclusive, um dos aspectos que ela trabalha nesse livro, não dizendo escrachadamente, embora ela coloque aqui em alguns momentos, mas, assim, se a gente está tendo essa discussão e levantando esse ponto, imagina o que era para uma menina negra no sul dos Estados Unidos na década de 30. Uhum. No começo do livro, ela já, no começo mesmo, a primeira parte, aquela do xixi da igreja e tal, ela termina esse capítulo assim, quer dizer, um pré-capítulo, né? Se crescer é doloroso para a garota negra do sul, estar ciente do seu não pertencimento é a ferrugem na navalha que ameaça a garganta. É um insulto desnecessário. Uhum. Tá? Mais lá na frente, ela faz uma outra observação sobre a infância. Ela diz assim: ao olhar para trás, fico impressionada do sábado ser meu dia favorito da semana. Que prazeres podiam ser espremidos entre as tarefas infinitas. O talento das crianças para aguentar as coisas vem da ignorância sobre as alternativas. Então, aqui a gente vai mesclar uma discussão muito trabalhada pela Bell Hooks, né, pela Audre Lorde também, né, que é a questão da vivência do amor entre as pessoas negras. Né? Imagina o que essa avó que cuidava de Maia, ela tinha que vivenciar, né? Assim, era uma mulher filha de pessoas escravizadas, né? Assim, que tempo ela tinha, que condições ela tinha para vivenciar o que poderia ser um amor filial, né? Assim, esse amor, como a gente descreve, desse cuidado das pequenas coisas, né? Do acolhimento com os fantasmas. Não, o cuidado era de outra ordem. A Maia, no documentário, ela conta, e me emocionou profundamente. Assistam esse documentário de qualquer jeito, vocês vão, nem que seja com o Google para todo lado, é muito lindo. Ela conta que quando ela voltou da casa da mãe, após o estupro, ela voltou muda, sem falar, a primeira coisa que a avó fez quando ela chegou, né, foi trançar os cabelos dela. E ela disse que tinha uns cabelos enormes. Né? Então, a avó ia trançando o cabelo e ia falando com ela, não conversando, porque a Maia não estava falando, né? Mas ela ia falando com a Maia, e dizendo assim, Maia, essas pessoas estão dizendo que você ela usa uma expressão bem capacitista, sei lá, tipo, lerda, ou imbecil, ou coisa. As pessoas estão achando que você está ficando maluca, mas não. Eu sei que no seu tempo e no tempo de Deus, você vai falar. Porque eu sei, né? Eu sei que você vai ser uma grande professora. Eu sei que você vai ser uma grande oradora. Isso está escrito. Eu sei, eu acredito nisso. Então, vai ser no seu tempo e no tempo de Deus. Né? Tanto é que no livro ela não conta isso, mas me causou um certo estranhamento quando ela finalmente fala na frente da avó, ela apanha, né? Que ela fala alguma coisa com o Bailey e fala alguma coisa, tipo... usa alguma expressão bem boba, que a avó entende que ela está usando o nome de Deus em vão, então ela nem pergunta nada. O que foi que você disse? Né? Assim, diga de novo. A propósito. A propósito, né? Assim, que propósito é Deus? Ela não, sabe? Ela não se espanta que a Maia fala, né? Isso não é colocado, ela bate na Maia, né? Assim, bate no Bailey e se desespera, não é porque a Maia está falando ou deixando de falar, né? É porque ela falou o nome de Deus em vão. Então, nesse espanto, tem, aliás, da violência, mas que a gente vai chamar de violência hoje, que na época era impensável dizer que bater no quem está criando é violência, né? Isso não nem passava pela cabeça de uma mulher dessa na época. Né? Então, o amor estava ali, né? Naquela crença de que ela ia falar no tempo dela, e é isso, né? Essa coisa que já está dita, já tá posta, que essa mulher vai ser uma grande mulher, né? Então, essa avó, ela não...
ela demonstra, esse amor é vivido de uma forma que para nós, talvez a nossa geração, e principalmente para nós, pessoas brancas, mulheres brancas, né, assim, talvez seja preciso um treinamento mesmo para poder enxergar, né? Bom, e uma certa noção de juízo para poder validar isso como uma demonstração de amor. Mas a Maia entendia isso como amor, né? Ela vivenciava isso como amor. E ela diz, ela foi muito amada pelas duas mães que ela teve, né? Cada qual do seu jeito, cada qual como podia. Né? E aí, o entendimento dessas formas de amor também foi muito importante para que a Maia entendesse a sua ancestralidade, o peso da ancestralidade. Né? Enfim. Eu acho muito interessante o momento em que a avó leva, né, eles para morar com a mãe. Né? E aí é uma criança falando, né, no livro, e assim, me tocou muito, assim, né, o quanto que era uma questão que, não sei, eu senti meu coração partido, assim, como essa avó, né, por questão de segurança mesmo, né, questão de vida ou morte ali, né, do quanto isso que importava, né, era quase que uma doação, assim, né, não importa eu estar com eles, por mais que eu queira estar, importa que eles estejam a salvo. O importante é a sobrevivência. Não é o apego. A teoria do apego seria uma grande calamidade para aquelas mulheres. Assim, você tá ficando louca, né? Diga isso para Toni Morrison quando ela escreveu Amada, né? Assim, tipo, eu mato a minha filha com um facão, mas ela não vai ser escravizada. Né? É isso. Ana Paula, tá com você. Vou já olhar o chat. Agora eu não tô te ouvindo. Tá silencioso. Não, estava silencioso, né? O microfone. Boa noite, né? Eu particularmente gostei bastante do livro, né? Da forma como ela escreve, concordo e muito com o que foi falado até agora, com a leveza de colocar as palavras também, e às vezes tem certas coisas, às vezes ela leva você à dor, outra hora, ao mesmo tempo, de repente é capaz de te levar ao riso, né? Mas também, assim, você lembrou a Angela Davis, né? Me lembrou muito também a Angela Davis e me lembrou outras mulheres também pensadoras, né? Contemporâneas dela. E, assim, toda essa questão da luta, né? Principalmente de mulheres, da questão da raça, né? Da questão do gênero, né? Enfim. E como, para mim, eu achei particularmente um livro extremamente político, certo? Extremamente atual, porque como ela constrói as coisas, assim, eu te diria até com uma sabedoria, sabe? Porque você vai vendo ela tocar, né? Primeiro que ela toca, eu acho, na questão do próprio homem, ela fala por diversas vezes a questão do lixamento dos homens negros, né? Que era uma coisa bastante comum, né, nos Estados Unidos da época e da época que ela vivenciou, por isso que para mim casou, né, a fala dela. Essa questão de como o homem negro era visto, né, de situações que ela coloca, né, a questão do estupro, né, de mulheres brancas, né, que sempre o homem negro era culpado, que a própria Angela Davis coloca, né, coloca a situação lá do tio que se escondeu, né. Horrível aquilo aí. A situação dela ao ir no dentista também, né, é outro ponto que ela puxa em relação à questão da população negra, né. A questão também que eu vejo, aquele lá, lá até com o irmão do corpo morto, né, que ele é obrigado a deixar também lá na prisão, né, aí lembra da questão do encarceramento em massa que a gente tem hoje, enfim, eu acho que ela, para mim, ela costura, ela vai e volta com uma sabedoria, mas também colocando coisas, né, do povo negro, da população negra da época, mas também se colocando também, né, acho que eu diria até que nesse exercício autoetnográfico dela, né, de construir e se colocando como uma leveza, né, ela passa para mim por várias coisas, passa pela solidão da mulher negra, pela situação da mulher negra, quando ela narra a situação da avó, a situação da mãe, né,
E a própria questão dela, né, também, né, lá no final, né, que tem o bebê, né, enfim, eu vi vários pontos, né, comentei esses aqui agora, mas são várias as questões que ela toca, até que você fala, a questão do trançar o cabelo, né, me lembrou muito a questão do valor do trançar o cabelo também para as mulheres africanas, né, que tem toda uma cosmologia, tem todo um sentido, sabe? Então, assim, eu particularmente gostei muito do livro, porque, como eu falei, casou com outras leituras que eu tinha feito, né? Talvez comparando, é a mesma coisa que você pegar algumas leituras que são mais acadêmicas, e quando você lê, por exemplo, Carolina Maria de Jesus, né, aí você casa e fecha tudo. E a impressão que me deu da Maia também foi essa, né, desse mundo que é mais acadêmico, mas ao mesmo tempo ela entra ali com a vivência, entra com a vida, né, é como se você estivesse vendo aquilo que os Estados Unidos viveu, né, aquilo que o Brasil viveu, né, ela que ainda vive, né. Eu acho que tem muitas questões de branquitude que ela coloca, né? A questão da população branca, e que era comum também nos Estados Unidos da época, principalmente nessa construção do próprio marxismo da época, que até aqueles mais pobres, os brancos mais pobres, né? Eles se achavam no direito de desfazer exatamente daqueles que eram negros, né? E ela coloca várias vezes, né? Coloca até uma situação das meninas, né? Que desfizeram lá da avó, né? Enfim, eu particularmente gostei muito, muito mesmo da leitura do livro, sabe? Sim, eu vou passar a palavra para a gente, mas eu quero fazer algumas observações do que você está falando, que eu acho que tem muita coisa na minha cabeça que está fervendo. Então, deixa eu botar logo para fora. Segura, Jennifer, anota para não esquecer qualquer coisa. Isso está dizendo é muito genial, porque assim, uma das coisas que eu mais presto atenção numa obra, talvez seja até um tique nervoso, né? Eu fico sempre pincelando e tentando pescar como é que ela reverbera historicamente. E a sensação que a gente tem quando lê esse livro é que, de fato, a gente está vendo um filme histórico, né? Assim, eu tinha muita vontade que ele continuasse, acho que por isso eu gostei tanto do outro, né? Porque o outro já fala da vida mais adulta da Maia, né? Que ela continuasse contando para eu continuar acompanhando pelos olhos e pelo corpo daquela mulher, pela vivência daquela mulher, todas aquelas mudanças culturais, né? Que estavam fervilhando ali. Nenhuma das coisas que me chama atenção e que me entristece, eu sempre digo isso, é constatar que não tem jeito, né? Assim, as coisas mudam, mas nem tanto. E que para algumas pessoas, algumas classes de pessoas, né? Aquilo que a gente estava conversando ontem no grupo de estudos, né? Assim, o direito, ele é uma abstração. E a gente estava estudando Simone de Beauvoir ontem, a gente se deparou com uma expressão que ela usa, que é a igualdade dentro da diferença, né? E tem uma parte desse livro que me choca, que talvez tenha sido tão dolorosa quanto a do estupro, porque de alguma forma para mim foi outro estupro, quando a Maia se forma no ensino médio. Não, no ensino médio não, né? No ensino fundamental. E ela vai receber o diploma, e aí tem um homem branco que toma lá o microfone, né? E vai fazer um discurso que invalida aquela trajetória intelectual, os sonhos daquelas crianças, né? Praticamente dizendo, ele diz assim, na página 203 da minha edição, diz assim, diz que tinha lembrado a pessoas de alto nível que um dos jogadores de primeira linha de futebol americano do Arkansas, não sei o que, college, tinha se formado da nossa velha Lafayette School. Agora, menos améns foram ouvidos. Os poucos que surgiram ficaram parando no ar com o peso do hábito. Ele nos elogiou, disse que tinha se gabado de que um dos melhores jogadores de basquete de Fisk enterrou sua primeira cesta aqui na Lafayette School. Os alunos brancos teriam a chance de se tornar Galileus, Madame Curie, Edsons e Galgans, e nossos garotos, as meninas nem estavam na conta, tentariam ser Jesse Owens e Joyce Lewis, ou seja, esportistas, né? Tipo, que garante o nosso jogador de futebol. Owens e o Bombardeiro Marrom eram grandes heróis no nosso mundo. Mas que representante de escola do mundo branco de Little Rock tinha o direito de decidir que esses dois homens deviam ser os nossos únicos heróis?
Quem decidiu que para Henry Reed se tornar cientista, ele tinha que trabalhar como George Washington Carver, como engraxate, para comprar uma porcaria de microscópio? Bailey seria pequeno demais para ser atleta. E que anjo de concreto branco grudado em qual cadeira decidiu que se meu irmão quisesse ser advogado, ele teria que primeiro pagar uma pena pela cor da sua pele, colhendo algodão e capinando campos de milho e estudando por correspondência à noite por 20 anos? Eu lembrei, quando ela fala isso, eu lembrei imediatamente da tentativa bizarra de mudança do nosso ensino médio para escolas profissionalizantes. Uhum. Né? Assim, isso agora, 2022, 2023, em que a proposta do governo era que as escolas públicas formassem profissionais. Mas que profissionais? Diaristas, faxineiros, né? Cozinheiros, garçons. É a mesma coisa. Então, vamos melhorar o ensino, as pessoas precisam se profissionalizar. Mas que profissões? Quais são as profissões? E no Brasil, quando a gente fala de classe, a gente fala de raça. Né? Então, eu fiquei, assim, eu acho que me doeu muito, porque eu lembrei que isso é hoje. Né? E que se a gente não estiver muito atento, se a gente não tomar muito, muito, muito cuidado, é a nossa realidade. Né? É isso aqui. Eu nem sei, para falar muita verdade, se isso passou ou não passou. Acho que não passou, acho que não foi efetivado ainda. Né? Mas está ali, está rodando. Tendo uma nova discussão. Né? Então, é preciso muita ingenuidade para pensar que isso é uma melhora de vida. E a Maya Angelou, como você falou, né, ela pega um fato político, fala da própria experiência dentro desse período histórico e diz o quanto isso é ridículo, o quanto isso é prejudicial e o quanto isso está carregado de crueldade. Isso é crueldade, né? Isso é de uma... Enfim, eu fico meio nervosa. Mas, contudo, todavia, como a Maya Angelou é a Maya Angelou, mais lá na frente ela vai dizer, né, que o orador da turma cantou o hino nacional negro, né, e foi aquele momento de redenção que as pessoas finalmente escutaram o que aquela letra estava dizendo e retomaram seu orgulho. E aí ela fala uma coisa que me emociona profundamente, assim mesmo. Né? Ela termina esse capítulo dizendo assim: enquanto os ecos da canção reverberavam no ar, Henry Reed, que era o orador, né, baixou a cabeça e disse, obrigado, e voltou para seu lugar na fila. As lágrimas que escorriam pelos muitos rostos, não sei falar essa palavra, rostos, não foram enxugadas com vergonha. Estávamos no topo de novo. Como sempre, de novo. Nós sobrevivemos. As profundezas eram geladas e escuras, mas agora um sol forte iluminava nossas almas. Eu não era mais só uma integrante da orgulhosa turma de formandos de 1940. Eu era uma integrante orgulhosa da maravilhosa e linda raça negra. Ah, poetas negros, conhecidos e desconhecidos, com que frequência suas dores loteadas nos seguraram? Quem vai computar as noites solitárias amenizadas por suas canções, ou as panelas vazias ressignificadas pelas suas histórias? Se fôssemos um povo dado a revelar segredos, nós poderíamos erguer monumentos e fazer sacrifícios às memórias dos nossos poetas. Mas a escravidão nos curou dessa fraqueza. Pode ser que seja suficiente, no entanto, dizer que nós sobrevivemos na proporção exata da dedicação dos nossos poetas, incluindo pregadores, músicos e cantores de blues. Todo arrepiado. Essa frase me tocou muito. Sério? Tudo, né? Na vida de tudo. Fala, Jennifer, fala. Ai, várias coisas agora. Foi juntando. Não, o que a Ana Paula falou, eu acho que é muito importante, assim, ela trazer essa vivência e a gente vê que o que a gente fala na academia, né, o que a gente fala nas teorias, o que tem nos textos acadêmicos, é sobre algo, né, é sobre algo real, é sobre algo que alguém passou, né, não é abstrato. Então, me vem muito a questão de que o pessoal é político, né, é isso. É pessoal e é político? Sim, porque o pessoal é político, né? Então,
acho que é exatamente isso, assim. E você falou do dentista também, né? Vocês falaram, gente, eu adoro aquela parte, eu adorei quando ela fala que aí ela ficou esperando, né? E que a avó entrou e aí ela conta tudo o que aconteceu, né? E foi maravilhoso, assim, quanto que a criatividade dela, junto com a inocência, junto com uma fantasia aí de criança, né? Colocou aí, depois a avó fala o que aconteceu e ela preferia a minha versão melhor. E acho que eu ri muito, assim, né? Ficou. E aí, bem isso. E acho que foi maravilhoso, assim, foi tipo, né? A cena foi muito pesada, e aí veio aquele, foi assim, acho que transformar em poesia, né? Pode não estar em versos, mas ela transformou em poesia naquele momento. É isso mesmo. Uhum. Por aí. Aqui no chat, a Mariana lembrando que a avó descreveu ela como coração mole, né? Mas a avó também tinha coração mole, só não demonstrava, né? Aí, como a trataram depois do estupro, como se ela fosse mal criada, essa cena é terrível também. Como ela tinha medo, né? Tão real isso daqui, tão atual também, né? Não muito tempo atrás a gente teve aquele caso terrível da criança estuprada, grávida, que a juíza pergunta, né? Se ela não... Enfim. Mas você vai, quem é o pai da criança, né? O pai da criança concorda com isso? Como assim, o pai? Que pai? Tipo, o pai do bebê que ela estava carregando, né? Você tem certeza que você vai matar seu bebezinho? Enfim. Cara, eu não consegui assistir aquele vídeo. Eu também assisti trecho só, porque eu não tenho estômago. A avó entendia que todo o propósito era de Deus. Isso, Cris, exatamente, foi exatamente isso. E aí a forma que ela usou, e a bichinha apanhou por conta disso, é verdade. As coisas demoram para mudar, Kel e eu acho que elas mudam muito pouco. É isso mesmo. Então, ficou lindo. E aí ela vai falar, porque na verdade a avó vai extorquir o dentista, né? Uhum. Assim, paiu dos juros do dinheiro que ela emprestou, né? Aí sai rindo porque conseguiu extorquir, né? Não pagou de alguma, até vai pagar por isso aqui. E aí lá na frente ela vai falar sobre a admiração que ela desenvolve, né, pelos os amigos da mãe, que são né, que tem jogo de cintura, que conseguem enrolar a galera e tal. E ela fala, tem uma frase que me marcou muito. Eu vou usar isso numa apresentação que eu vou fazer próxima semana. Muito simples. As necessidades de uma sociedade determinam sua ética. Gênia! Gênia! Apenas isso, gênia! Isso! Né? As necessidades de uma sociedade determinam sua ética. E aí ela fala, né? As histórias de violações da lei são pesadas em balanças diferentes na mente negra e na branca. Uhum. Crimes pequenos constrangem a comunidade. E muitas pessoas se perguntam com tristeza por que os negros não roubam mais bancos, não desviam mais fundos, né? E não fazem mais uso de suborno nos sindicatos. Nós somos as vítimas, isso entre aspas, né? Nós somos as vítimas do roubo mais extenso da história. A vida exige equilíbrio. Não tem problema se cometermos pequenos roubos agora. Essa crença tem apelo particular para quem não consegue competir legalmente com os outros cidadãos. Uhum. E aí ela fala de uma coisa interessante sobre esse pertencimento que me lembrou muito a Lélia, né? A Lélia vai falar do português, né? E a Maia estava falando aqui não do português, qual seria a versão para o inglês, preto inglês, black English, alguma coisa assim. Que ela diz assim, a minha educação e a dos meus companheiros negros era bem diferente da educação dos nossos colegas de escola brancos. Na sala de aula, aprendíamos o particípio dos verbos, mas nas ruas e em casa, os negros aprendiam a não usar o S no plural e a não flexionar os verbos. Estávamos alertas para o vão que separava a palavra escrita da coloquial. Aprendemos a passar de uma linguagem a outra sem estarmos conscientes disso.
na escola, em uma dada situação, poderíamos responder com: isso não é incomum. Mas nas ruas, ao enfrentar uma mesma situação, dizíamos facilmente: as coisas é assim, às vezes. Essa parte muito boa. É muito interessante, né? Que a Lélia vai falar sobre isso, né? Sobre como isso é uma apropriação da língua, né? Uhum. Sim, você é uma identidade. E que não é errado. Né? Uhum. E quando a Lélia diz, agora o lixo vai falar, e vai falar de boa, né? Num ambiente acadêmico, em plenos anos 70, 80, mas agora o lixo vai falar e o lixo vai falar de boa. Né? É no trânsito isso daí, não? Né? Ela está justamente, enfim, seguindo aqui as colocações de Maya Angelou já, né? Uhum. Que mais, gente? Como é que foi para vocês? Gostaram, não gostaram? Oi, Mariana. Essa parte me fez pensar muito assim, porque eu gosto de ler várias coisas, por exemplo, sobre preconceito linguístico, né? E também como os marcadores sociais estão relacionados a isso. E, assim, uma coisa que eu venho refletindo aqui, né, agora que eu pensando, né, como a palavra língua, né, eu já fico pensando, é um duplo sentido, que é tanto numa parte do corpo, quanto também pode se descrever como linguagem, né, eu acho que não é coincidência isso, né, quando você diz língua, né, faz parte de um corpo, e aí quando a Maia fala, né, aí é de um corpo preto, uma mulher, assim, né, então eu fiquei pensando, né, agora, quanto que isso está relacionado aos corpos. A materialidade, né? Corporalidade mesmo. Exatamente. A língua é corpo, gente. A linguagem é corpo. Não é outra coisa. Não é só voz. Não é só voz, não é só palavra. Uhum. Hoje, inclusive, eu sou psicóloga na PAI aqui de Florianópolis, né? E aí eu fiz um atendimento com uma aluna que ela não é verbal. E eu entendi tudo, né? Ela me contou que ela estava triste, porque tinha acontecido tal coisa em casa, né? E aí ela precisava chorar, então ela chorou um pouco. E assim, depois eu contei, né, sobre esse atendimento, e é isso. Né? A gente sabe, ela entendeu que ela me contou isso, mesmo ela não falando verbalmente, né? Isso é linguagem. Corpo é linguagem. É isso mesmo. Conexão é linguagem. O que mais? Você está até me fazendo lembrar, né, Ai, desculpa, Eu achei interessante também a parte lá, quando ela fala lá do trabalho, né? Que ela foi várias vezes e tal, e também vai falar das palavras da mãe, né? E assim, é também uma coisa que, não sei se foi, mas ela me deixou aquela impressão assim também de uma escrita até numa perspectiva afrofuturista também, porque ela é potente, né? Porque ela conta, mas ela sempre reconta de uma forma, né, que o próprio episódio, a forma como ela termina o livro, né, em relação ao filho, entendeu? Então, ela reconta de uma forma que é bem dentro dessa característica, né, do afrofuturismo, né, de recontar a história, né, escrita, aquela história de sofrimento, mas dentro dessa perspectiva de potencial, né, também para a pessoa negra, sabe? E eu acho que em vários trechos do livro ela tem a própria história do dentista, né? Que ela diz, mas a minha versão e tal, né? Então ela vai lá, vai lá na questão da dor, enfim, expõe as situações e tal, mas ela também traz essa perspectiva de ir recontando, né? E construindo, sabe? Ela me deu assim. Não que eu a defina assim dessa forma, mas também assim me deu assim umas leves notas, né, de estar revisitando e recontando a história nessa perspectiva do corpo negro. Eu sou suspeita para falar, né? Porque eu acredito que as narrativas elas são essa coisa fantástica de reconstrução da realidade, assim, mesmo, entendeu?
a gente contar a nossa história e recontar. Tem uma expressão da psicanálise, né? Gente, quem estiver assistindo isso for da psicanálise, me perdoe qualquer coisa, tá? Mas, enfim, que é a coisa do repetir, recordar, elaborar, né? Repetir, recordar, elaborar. A narrativa, ela é fantástica para fazer isso. E essa história que a gente está lendo aqui, que a gente vai assistir o documentário, por exemplo, ela já é contada com algumas coisas diferentes, né? A gente vai ler outro livro, já tem algumas coisas que são diferentes. Então, ela faz isso mesmo. E quando ela brinca com a imaginação, ela diz assim, eu gostaria de ter dito isso. O que é a memória de uma imaginação? Né? Qual o espaço que se tem aí para grandes e tantas reconstruções, né? Da própria existência, da própria vida? Isso é fantástico. Não à toa, eu acho que ela conseguiu, com as narrativas, sejam as narrativas de terceiros que ela incorpora, né? E torna dela, né? E com a própria narrativa, a própria contação da sua história, ela conseguiu superar traumas gigantescos, né, assim, e conseguiu mesmo, porque você precisa ver ela idosinha falando, cara, assim, ela, obrigada, a gente tô com uma enxaqueca fodida, deixa um remédio aqui, né, então ela idosinha falando com uma amorosidade, com uma coisa, sabe, com uma, enfim, vocês vão assistir lá no Declínio da Humanidade. Beijo. Mariana, queria nem falar, né? Tu tá aí? Então? Ela tem uma presença de espírito lascada mesmo. Cadê Mariana? Então, alguém mais quer falar alguma coisa? Porque a Mariana volta. Oi, tô aqui. Não ia falar nada não, só coloquei no chat pedido de melhoras. Não, tu não tava falando alguma coisa, não? Não. Acho que tinha junto com a Ana. que eu tinha trazido. Não, eu não tinha falado nada. Ou confundi? Alguém tava falando, ficou entre Ana Paula e alguém, pensei que fosse entre a Mariana e a Ari. Eu fui falar alguma coisa, né, que até foi com a Paula ao mesmo tempo, que eu ia falar nessa hora, que essa questão das línguas também me fez lembrar de como foi a experiência dela no México. Né? Essa foi uma parte também que eu fiquei muito, assim... nessa hora eu li tão rápido, gente, que eu fiquei, meu Deus, o que está acontecendo também, né? O quanto, assim, foi uma experiência, assim... várias emoções, né? Pelo menos quando eu estava lendo, senti várias emoções, mas o que eu achei muito legal foi ver, né, por exemplo, o orgulho dela de ter conseguido dirigir, assim, né? Eu fiquei pensando, nossa, que mulher, cara, que assim, que ela, né, através assim, do livro, sei lá, me fez sentir muito, tanto é que eu até estou processando até agora. Queria ouvir vocês também, como foi a experiência de vocês lendo essa parte. Ela era mesmo muito, muito orgulhosa. Eu acho que foi eu tô procurando aqui um trechinho para mostrar para vocês, uma das coisas que eu vi, enfim, que eu me emocionei muito. Ela foi um orgulho muito bem construído, muito bem lapidado. Não é o orgulho da arrogância, mas o orgulho de saber quem se é. Conta também ter domado, né, a montanha. Né, assim, nesse documentário, é domar a vida, né, assim, acho que é uma grande metáfora esse negócio de domar a montanha num carro que ela não sabe dirigir. Pegar as próprias rédeas, né, me lembra, pelo menos, assim. Né, assim, olha que imagem doida, né, você tá num carro que você não sabe dirigir, você nunca dirigiu, você vê as pessoas fazendo, mas você nunca fez, e você desafia uma montanha. No escuro. No escuro. Com o pai dela. Um homem desacordado. Em outro país. Isso é uma metáfora fantástica. E, assim, cá entre nós, eu pensei que o pai dela tivesse vendido ali em algum momento. Eu pensei que fosse dar uma merda muito grande ali. Ela realmente faz a gente, né, ficar com medo. Mas para vocês terem uma ideia do poder da Maia, se vocês me derem a liberdade, eu vou compartilhar com vocês aqui. Eu posso deixar para o final também. Porque tem, dentro desse documentário, tem um poema que ela declama que acaba comigo, assim, que ele é muito genial. Mas eu realmente só achei com legendas em inglês. Eu posso deixar no final, eu passo para vocês e
E aí vocês veem. O que mais? Eu acho que me tocou também, a Mari trouxe, né, dessa parte, e aí me tocou muito essa questão da finalização, né, de como ela é realmente jogada, né, para um lado, ela é colocada na casa, em que ele nem volta para vê-la, né, e o quanto, assim, quando ela acorda lá no carro, tipo assim, é uma naturalidade, ok, aqui funciona assim, e ela passa um mês lá, né, como sendo parte daquilo, né, esse compartilhar com o outro, né, o que se tem. Eu achei muito fantástico, assim, muito bonito. E como ela chega de novo na escola, né, e vê que assim, o divisor de águas do amadurecimento, né, como é difícil amadurecer e que no caso dela, um amadurecimento tão súbito, né, assim, em muitos sentidos, um amadurecimento súbito. Ela teve que amadurecer, que é uma conversa que ela tem com o irmão, inclusive, né? Ela diz assim, mãe, um homem tem que sair de casa em algum momento. Ela diz, você tem 16 anos. Ela, já não tenho 16 anos há muito tempo. Faz anos que eu não tenho 16. Faz anos que eu não tenho 16. É muito doloroso isso. E ela engravida com 16, né? E é muito bonitinho ver ela contando como é que ela... Bicha danada, velho. Ela no documentário contando. Eu vi, ele dava em cima de mim. E no livro ela não diz que ele dava em cima dela, né? Não. Era um cara bonito, mas ele... Na vida ela diz que ele dava. Né? Assim, peguei aí, Maia, quando é que ele vai rolar, não sei o que, e ela sempre esnobava. Aí ela chegou pra ele e disse, aí, você ainda quer? Aí ela conta, aí eu cheguei pra ele e perguntei, e aí, você ainda quer? Aí ele ficou atrapalhado, arranja um canto. Aí ele arranjou, aí quando terminou, ele disse assim, é só isso? E ele, então tá bom, tchau. A parte onde ela fala, né, sobre ser lésbica, né, se identificar e ficar nessa, assim, tem algo crescendo aqui em mim. Eu não sei, você me deu uma vontade de sentir chacoalhar o livro, entrar nele, explicar para ela e sair, de ter essa... Sabe quando você assiste aqueles filmes de comédia romântica e é por uma falta de comunicação boba? Tipo, isso dá vontade de, tipo... Eu tive essa vontade em vários momentos nesse livro, na verdade. Inclusive de colocar ela no colo, né? Enfim. Mas aí não seria Maya Angelou, né? Não seria essa mulher incrível. O que mais, gente? Da experiência de leitura, dos atravessamentos, das referências que podem ter surgido também. Eu fiz uma pausa na leitura. Eu tava lendo, e eu... Aí passei uma semana, eu acho, sem ler. E depois eu retornei, assim, porque tava... E aí eu pensei, será que vai fazer sentido? Vou lembrar exatamente o que tava na hora, assim. Que... Marca, eu li a última vez em 2018, quando eu peguei para reler. Tá fresquinho. Tudo. Marca por mais que seja, meu Deus, mundos, universos diferentes, né, da experiência dela do que a minha, marca na pele, né, marca na nossa carne, na minha como mulher, como uma criança que sofreu abuso, como uma criança que teve que crescer rápido, então, como uma criança que ouviu muitas das coisas que ela ouviu quando, né, e aí a gente vê essa mudança também, né, que você estava falando. Então, assim, agora eu ouvi as mesmas coisas, né? Quanto que isso é dolorido, assim. Então, suscitou vários aqui e, ao mesmo tempo, assim, ver a forma como ela narra isso, com aquela que a gente estava falando, né? Quase que uma inocência, uma compaixão, né? Que não é botando panos quentes, mas também não é, né? Pela revolta, assim. Me tocou bastante, assim. Ainda não sei direito que falar exatamente, mas tocou. Ela deixa a gente nesse limbo mesmo, né? Na classificação. E eu acho isso ótimo, porque nem tudo precisa de um rótulo. Isso.
Ah, nem tudo. E você está falando me fez lembrar um trecho que Ana Paula, inclusive, trouxe o negócio do trabalhar no bonde, né? Assim, tem um trecho quando ela diz que, antes dela decidir insistir, que também me tocou muito, na minha edição, na página 304, ela diz assim, que ela tem um encontro com a recepcionista, né, lá, da empresa e tal, e a recepcionista tenta dar uma enrolada nela, né, então ela passa amanhã, né, e aí ela sai pé da vida, né, ela sai triste disso, e aí ela tem a seguinte reflexão, ela diz assim: saí da sala úmida e fui para o saguão ainda mais úmido. Na rua, vi a recepcionista e a mim percorrendo fielmente passos carregados de familiaridade. Apesar de eu nunca ter estado naquele tipo de situação antes, e provavelmente nem ela. Nós éramos como atrizes que, conhecendo a peça de cor, ainda conseguíamos chorar como se as tragédias antigas fossem novidade, e rir com espontaneidade pelas situações cômicas. Eu encontrei um infeliz, não teve nada a ver comigo. Eu, de verdade, assim como não teve nada a ver com aquela funcionária idiota. O incidente foi um sonho recorrente, elaborado anos antes por brancos estúpidos, e voltava eternamente para nos assombrar. A secretária e eu éramos como Hamlet e Laerte na cena final, onde, por causa do mal feito por um ancestral a outro, estávamos fadadas a duelar até a morte. Também porque a peça precisa acabar alguma hora. Não só perdoei a funcionária, mas fui mais longe e a aceitei como colega vítima do mesmo titereiro. E logo em seguida ela contradiz isso e diz: é comigo sim, é ela mesmo, filha da puta. Não é assim, mas isso mostra justamente essa dualidade da experiência, né? Assim, de uma maneira magistral ela coloca isso. Né? Eu gosto dos momentos em que ela expressa a raiva também. Né? E aí ela traz, junto com essa raiva, essa dualidade. É como se ela dissesse assim: olha, eu tenho consciência de que isso é muito maior do que eu e essa mulher. Eu tenho consciência de que isso é uma questão de estrutura, né? De que isso vem de pessoas brancas estúpidas que determinaram que nós duas deveríamos agir assim, tá? Mas que não é uma decisão minha isoladamente, dela isoladamente. Mas ao mesmo tempo é. Tá? Então ela tem a consciência da estrutura que dá suporte a esse preconceito, a essa violência, mas ela também diz: mas eu vivo na carne, aqui agora, né? E eu não posso fazer de conta que não. Então não é só uma questão de dizer. E eu acho isso muito engraçado, porque essa questão do Ô, Fê, tá ótimo, meu bem, um beijo. Né? Isso, dia 7, segundo sexo, beijo. Isso é interessante, porque é muito recorrente ainda hoje, depois que a gente começou a falar de racismo estrutural e tudo mais, ser usado como desculpa, né? As pessoas cometem atos racistas, colocam falas racistas e dizem: não, gente, mas você tem que entender, é porque é estrutural, né? Assim, eu não tenho culpa. Porra, é estrutural, tudo bem, ok, é verdade, mas você também tem culpa. Assim, é o ato concreto de um indivíduo concreto, não é uma coisa abstrata que você está reproduzindo como não é inconsciente. Não, se você atuou, é consciente. Se você está falando sobre, é consciente. Não tem isso inconsciente, tem nada a ver com isso, né? Não nesses termos, né? Então ela traz isso aqui, olha, isso aquilo que a Ana Paula estava falando, né? Assim, é uma discussão teórica, mas é uma discussão teórica colocada como corpo vivido. Me lembrou até a questão, essa parte que você tocou, me lembrou até o livro da Cida Bento, né, O Pacto da Branquitude, que ela, lá no começo, ela traz o episódio lá, né, que ligaram para ela, dizendo para ela não mandar a mulher negra, né, no entanto, não sabiam que ela era uma mulher negra, né, então aí tem a ver com as questões que ela debate do Pacto da Branquitude, né.
E aí, nessa parte aí também, eu achei, assim, como ela era, né, assim, demais. Quando entregam lá a pilha, né, de papéis a ela, que ela diz, em tantos minutos eu inventei uma história, que tinha 19 anos e tinha isso, gente, ela é demais, né, de repente ela criou ali, né, a história e se saiu bem, né. Se saiu muito bem. Gente, vocês precisam ver essa mulher velhinha falando, gente. Sério, sério, sério. Ela morreu em 2014, mas até 2014 ela tava falando muito. É muito genial. Você consegue ver que não é um personagem. Isso aqui não é um personagem. Ela é essa pessoa. Né? É muito fenomenal essa mulher. Sério, eu tô completamente apaixonada, arriada os quatro pneus pra essa mulher. Dá pra ver, né? Já tô querendo, já vou sair daqui direto pegar o documentário. Eu boto o link no YouTube para vocês, mas volto a dizer, né? Só tenho ele legendado em inglês. O que mais, meus amores de minha vida? Um livro bom desse, vocês não tem o que falar. Eu acho que tem outra coisa, assim, não muito importante, mas que me chamou a atenção durante a leitura, é que ela se autocritica muito, como se ela não fosse bonita, assim, Tipo, tá né? fazendo agora? Eu? Ela começa dizendo que não é muito importante. Sim, É. vai, diga lá. Ela se autocritica muito. É sobre a beleza, entendeu? Ela não se acha bonita. E eu acho ela bonita, assim. Porque, assim, eu tentei... Pela descrição dela, você acha que é uma criança que vai se tornar uma mulher... Porque todo mundo, para ela, é bonito, né? Todo mundo. É o que... O padrasto dela, que fez mal a ela, é bonito, ela descreve algumas descrições não tão belas, padrões, mas ela vê, você vê a beleza, né? E você vê, assim, ela fala os dentes para fora, ela fala dela, assim, como muito magra, e o cabelo, né? Mas eu acho ela tão bonita, a mais, e, né, assim, entendendo essa coisa nossa, né, de mulheres, assim, de não se validar, né, assim... Para se ver, isso que você está trazendo é super importante, porque, na verdade, permeia o livro inteiro, que é a questão da autoestima da mulher negra. Da mulher negra, né? Assim, da mulher nós já temos um problema em si, mas as mulheres brancas são passáveis muito fácil. A gente sempre pergunta, né? É bonito mesmo ou é só branca? Né? Mesmo tipo homem, né? Ele é bonito ou ele é só branco? Sim, quando ela conhece o pai dela e a mãe, né? É uma descrição tão bonita, e a avó, ela descreve todos os personagens, assim, a gente fica, meu Deus, que lindo. E quando fala dela, ou então, quando outras pessoas falam dela, não é, né, tão bonita, assim, ela é muito desvalidada todo o tempo. Eu ficava com muita raiva daquela, eu esqueci o nome da personagem, que chamava de Mary, né? A patroa dela, né? Eu tinha vontade de, igual a Jennifer, chegar e falar o nome dela, né? Né? Que chame Maria, ou então que chame Margaret, nem o nome é muito grande, tipo, você não quer ter trabalho, né? Mas tu sabe o que esse nome me fez lembrar? Aqui no Ceará a gente tem a cultura, né, de trazer meninas do interior, normalmente são meninas negras, né, para trabalhar nas casas. Quantidade de nenéns, dorinhas, dadás, né, assim, quantas mulheres nessa condição subalterna não tiveram seus nomes descartados, porque é mais fácil chamar de dadá. Tá? É a dadá. A dadá é quase, gente, a dadá é como se fosse da família. Ela me criou meus irmãos, a dadá. Não é a mesma coisa. E mais uma vez, né? Ela conta uma coisa histórica, um fato histórico recorrente, a partir da vivência dela. Tu ia falar, Karen? Sim, estou no carro, então vou falar. Para variar. Não, e ela fala sobre a violência do não nomear, né? Ela fala da importância do nome dela quando todas essas pessoas, né, as pessoas negras que não puderam, né, possuir os seus, né, tomar posse dos seus nomes. E aí ela fala da importância. E eu achei fantástico. E aí eu fico pensando
de depois que a gente começa a ler livros sobre o debate de raça, né, como todos esses assuntos que os teóricos traziam, a gente está achando aí na literatura, né, mesmo que não que seja uma autobiografia, né, não seja uma ficção, como eu, né, sei lá se faz sentido, mas de como ela está trazendo todas essas violências que perpetuam, né, e que estão lá em volta das pessoas negras. Eu acho que foi o que eu achei mais fantástico do livro. Que aí eu também acho que ela vai contando já adulta. Eu não sei se quando ela era criança ela realmente tinha noção de todas essas violências, né? Porque a gente tem uma Maia adulta contando as vivências da Maia criança, né? São as memórias, né? Pois é, mas eu achei fantástico isso, porque você vai ler um livro, uma autobiografia, mas se você ler um livro desses que traz um debate de raça, todos esses temas estão lá, né? E ela está lá discutindo do jeito dela, só contando a vida dela, e ela já está discutindo todos esses temas. Exatamente. É isso mesmo. Eu achei muito. Achei muito interessante isso que a Camila colocou, porque eu tinha comentado que você acha que você tem a sensação que é a Maia criança contando, né? Mas lógico que ela escreveu quando adulta. E agora eu fiquei pensando, estou com meu livro aqui, mas assim, será que ela escreveu no passado? Acho que ela escreveu no presente, não? Tipo assim, eu e meu fomos, né? Assim, eu não sei. Ela conta como quem está conseguindo, quem tá contando a história. Se sentou, comeu, andou, foi até, segurou minha mão e foi até. Ela conta no passado. Mas acho que ela tem uns momentos de presente também, né? Eu tenho essa sensação do presente, assim, que ela que tá lá, é ela contando, sabe? Mas é interessante essa coisa dúbia, assim, né? Que é o sentimento, ou então a reação da Maia criança, ou a reação como a Maia, agora adulta, percebeu, né? É muito instigante isso, né? Assim, essa coisa de... Será que ela... Eu acho que quando criança ela já reconhecia que queria ser chamada de Margaret. Eu lembro que eu li isso, eu sou Margaret, né? A Glória, né? É Glória? Como é? É Glory, né? Glory, é. Glory. Falava, o nome dela é Margaret. Todo mundo falava que o nome dela era Margaret, mas a mulher chamava de Mel. E a Glory mesmo perdeu o nome, né? Porque ela era Hallelujah. Hallelujah. Era Hallelujah. E aí, Glory é mais fácil do que Hallelujah. Uhum. É a mesma coisa. A Cris está dizendo aqui, né? Lembrei das amas de leite que acabavam sendo chamadas de Bá e que se perpetuavam nas famílias brancas aqui do Brasil colonial. E que, inclusive, por muito tempo fizeram parte da nossa história aqui também no interior nordestino, sim. Como assistente social nos trabalhos do interior do Ceará, conheci muitas senhoras negras cujos nomes eram quase esquecidos, apenas eram chamadas de Bá, com certeza. Também conheci várias Bás ao longo da trajetória. Cris, acertadíssimo. É isso mesmo. Ainda vejo hoje, viu? Gente, hoje, hoje. Chamando de babá. As crianças chamam a pessoa de babá. Babá. Exatamente. Perde o nome total. Eu vou passar para a Fariane, mas só complementando o que você falou sobre a questão da autoestima, que eu acho que é muito importante, né? Assim, a Jamile mencionou que lembrou do Olho Mais Azul, também lembrei dessa leitura, do Olho Mais Azul da Toni Morrison, porque assim, ela tá falando desse lugar de crítica da própria aparência, a partir dessa experiência de mulher negra, né? Assim, ela fala o tempo todo, se eu fosse branca, não teria que passar por essas situações. Uhum. Tá? Então, ela tem essa, como é que eu vou dizer, esse mal-estar com a própria pele, com a própria aparência, né? Quando ela fala o tempo todo dos contrastes, o cabelo liso, né, que ela queria ter. Então, é claro, isso é fruto do racismo, né, da violência do racismo, né? Então, ela realmente traz esse desconforto com a própria aparência o tempo inteiro, o que é muito interessante, porque a vida adulta dela, ela explora esse corpo, a sensualidade e a beleza de uma outra forma, né? Então, em algum momento, essa chave vira para ela se apropria, e se apropria, inclusive, da negritude. Tem uma fala do filho dela que também eu achei fantástica, que ele dizia que quando ela ia buscá-lo na escola, ela ia com roupas típicas africanas, né, a expressão que ele usa. Cabelo natural e tal.
E os amigos dele estavam frescando, né? Ficavam tirando onda com a cara dele. Aí, a rainha africana, não sei das quantas, ele perguntava, mãe, será que você não pode usar, sei lá, né? Assim, uma saia, um vestido, não tem um suéter que você possa usar? Você precisa usar essas coisas? E ela respondia, esses são trajes de orgulho, né? Assim, você é descendente de reis e rainhas. Né? Você precisa aprender a ter orgulho de onde você vem e de quem você é. Né? E aí ele pensava, criança na época, meu Deus, ela é doida mesmo. Infelizmente eu vou ter que aguentar isso, porque ela é doida mesmo. Mas vai, Ariane, fala. Oi, gente, assim, vocês falando em relação ao nome, né, parece que, para mim, passa muito a sensação de que parece que você é aquela pessoa invisível, né, tipo, ela não tá ali, ela é aquela função e tchau. E aí eu me lembrei, vocês comentando, eu me lembrei que há um tempo atrás eu morava num condomínio. Gente, era assim um condomínio super pequeno, assim, acho que, sei lá, se tinha 30 apartamentos era muito. E a maioria das pessoas que moravam lá eram pessoas que já moravam há muito tempo, assim, há muitos anos moravam lá. E os porteiros e os zeladores também já eram funcionários super antigos, que já trabalhavam lá há anos. E aí uma coisa que me chamou muito a atenção, e como isso é normalizado de uma forma que eu fico assim, meu Deus do céu, será que a gente tem salvação? Quando a gente se mudou para lá, para esse condomínio, eu sempre faço assim questão de chamar a pessoa pelo nome, porque eu acho que, gente, isso era para ser uma coisa tão normal. E aí eu chegava lá, tipo, ia perguntar alguma dúvida, né, sobre o condomínio, ou ia pedir uma ajuda, alguma coisa assim, eu sempre falava, oi, boa tarde, fulano. E aí uma vez, dessas vezes que eu desci para pegar alguma coisa na portaria, aí o porteiro me abordou e falou, assim, que eles tinham gostado muito de mim, do meu marido, porque a gente chamava eles pelo nome deles. E eu, sabe assim, gente, eu fiquei tão errada, eu queria, assim, um buraco para me enfiar. E aí ele falando, né, assim, que eles, assim, isso mexia de certa forma com eles, porque eles trabalhavam lá há anos, que eram moradores que já moravam lá há anos, então, assim, é impossível que você não tenha visto esse porteiro alguma vez na sua vida. Nem que seja para pegar uma encomenda, você viu. E como é que você chega para pegar alguma coisa, você atende um telefone, sem dar um bom dia, uma boa tarde, e falar, oi, fulano, como é que... Né, assim, e aí vocês falando, e me veio esse relato dele na época eu tô dizendo assim, tipo, ano passado, falando sobre isso, e eu fiquei, gente, como as pessoas são, né, assim, como essas pessoas são invisíveis, já diferente de outras profissões, pelo contrário, né, as pessoas querem ser lembradas pelo nome, pelo sobrenome, ser chamado de doutor, sim, e essas outras pessoas que têm esses trabalhos menos remunerados, eles não merecem esse tratamento, né? E aí, lembrando que a Nara falou, às vezes a gente lê um relato de, sei lá, de muitos anos atrás, e você se depara com a realidade e não está tão distante, né? Será que a gente evoluiu tanto? Ou, às vezes, eu tenho a sensação que a gente ainda está muito debatendo questões que já eram para nem existir mais isso, pelo amor de Deus, é básico. Mas, enfim, coisas que me revoltam. Sim, eu compartilho da sua revolta. E é isso, né? Mas é inegável, a gente... a própria palavra evolução, né? Assim, nem sei se cabe, porque não é bem isso, né? A gente tem conseguido transformações, algumas questionáveis, no sentido de que se realmente são conquistadas ou se são só cedidas mesmo, né, para fazer a gente calar a boca. Mas tem isso, né? O que eu acho que falta muito ainda da construção de uma humanidade mesmo. E isso me faz pensar que o buraco é mais embaixo. Mas eu gosto de pensar, conhecendo pessoas como a Maya Angelou, que talvez seja possível mesmo, sabe? Não é uma coisa muito antiga para ser transformada rapidamente. Mas a nossa indignação já diz muito, né? O não aceitamento dessa realidade, né? As rebeldias, né? As revoltas,
eu sou muito a favor da quebradeira mesmo, né? E eu acho muito interessante quando ela acontece, porque o discurso da não violência é um discurso muito, como é que eu vou dizer? Séptico, né? Assim, ele é um discurso limpinho, é um discurso para manter, para dificultar, de fato, alguma mudança. Então, eu acho que a gente está começando a quebrar mais as coisas, eu acho que a gente está começando a mexer com mais força. A gente tem teorias muito bonitas sendo construídas em cima disso, como a da contra-violência, né, que parte do discurso decolonial. Então, eu acredito, sabe? Eu acredito. A gente está aqui num grupo falando sobre isso, né? Isso já é muito, muito gostoso. O tópico, de fato, talvez essa fantasia da serenidade eterna seja, de fato, utópica. Mas talvez de um mundo menos degradante? Sim, eu acredito que sim. Que os problemas sejam pelo menos outros. Pra dar uma arejada, né? Enfim. Vai, Jennifer. Então, eu só ia falar, complementar, me lembrou aí quando a Raquel falou, né, o quanto que ela vai oscilando, né, ela consegue fazer, ela fala assim, depois, quando eu já era adulta, eu percebi que isso era tal, 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 mas na minha inocência de criança, né, então ela meio que lembra em alguns momentos, ó, eu sou adulta escrevendo, né, mas ela ainda descreve a experiência de criança, né? Mesmo falando. Era só isso. É isso mesmo. E faz muito bem. Oi, Andrelina, minha querida. Boa noite. Boa noite. Não li o livro todo, comecei a ler esta semana, mas assim, já li uma boa parte. E assim, algumas coisas, assim, alguém até falou, e como a Camila também disse, a gente vai fazendo, acho que é melhor tirar, tá ruim o som? Não, eu que estou aumentando o volume, eu tinha baixado um pouquinho, mas estou te ouvindo. Tá, pronto. E assim, a gente, como a Camila também falou e ressaltando aqui, como a gente vai lendo, vai crescendo, né, nesse letramento e vai fazendo essas conexões. Eu fiz conexão desse livro aqui com O Olho Mágico, para mim foi super dolorido. Nossa. Olho mágico? O Olho Azul. Meu Deus, não preciso ler esse. Não, Olho Azul. E na época que eu li, eu estava começando, acho que 4, 5 anos atrás, 2018, 17, 18. E assim, para mim me chocou o ato de violência e tal. E como hoje eu elaboro diferente até essas coisas. E li recentemente, não tinha lido ainda esse livro fantástico, não tinha lido A Cor Púrpura, li por conta do musical que veio, aí li, me debrucei. E como eles falam entre si, né? Como eles têm conexão. Vocês citaram alguns livros assim teóricos, mas assim eu gosto também muito de tanto ficcional quanto biográfico, e como a gente se reconhece, como a gente encontra essas micro e macro violências, né? Eu comparo muito a minha realidade nordestina, cearense, então assim eu vejo muito o sul, que foi justamente o cenário aqui desse e do eu não lembro da Toni Morrison, mas o que eu li recente, né, que é a Cor Púrpura no sul dos Estados Unidos, como ele traz muitas vivências, e assim, de violência, de não reconhecimento. Eu lembro, minha mãe muitas vezes em casa era espancada, e minha mãe dizia assim pra gente, olha, foi uma queda. A gente às vezes presenciar, olha, foi uma queda. E assim, a minha mãe trabalhava na cozinha, e na segunda eu tinha que estar lá, e assim, é uma coisa que se repete hoje. Eu lembro de uma menina que assim, até o livro, uma vez eu era criança e alguém perguntou, minha mãe estava na lanchonete, aí minha mãe estava na cozinha, era cozinheira, e aí alguém perguntou assim, novamente, com a minha mãe, né, assim, novamente, você caiu, foi? Aí eu olhei para o meu irmão, assim, foi uma cena que eu comentei com a minha mãe nessa pandemia, a gente falando sobre violências, e eu olhei para o meu irmão assim, é uma queda, viu? É uma queda. E assim, como a gente tinha que normalizar, né, uma situação dessa. E também, assim, aí comparo com a minha realidade dentro do tribunal. Gente, isso é tão real. Eu assim, não tô, ainda bem que eu não tô mais com os crimes sexuais. Deixei há 2 anos, mas como a gente escuta relatos extremamente vivos e como a gente escuta relatos extremamente atuais de crianças que sentam no colo dos avós, crianças que sentam no colo dos tios, e como muitas vezes essas crianças vêm de uma
assim, de uma linha tão tênue do que é violência, do que é não afetividade, sabe? Que elas confundem aqueles atos, sabe, de extremo abuso com questões de carícia, com questões de afeto, que muitas vezes, eu vi uma vez um relato de uma criança que era o avô, ela tinha 7 anos, e ela não conseguia, assim, deixar de não querer estar na casa do avô, e, assim, o depoimento dela foi por 2 vezes, ela foi revitimizada várias vezes nesse depoimento, porque no final ela terminou, assim, olhando com tanta piedade, e assim, eu vi essa menina, de um processo que eu vi há um tempo, eu vi essa menina aqui na Maia, sabe, quando ela estava no tribunal, né, e ela olhava para ele e sentia pena dele, né, também sentiu pena quando ele morreu, né, eu acho que no fundo ela se sentiu até culpada, sabe, sentiu uma culpa, assim, enorme, que ela carregava. E assim, uma coisa que me marcou, e assim, eu nunca tinha me debruçado sobre isso, quando ela falou na carne seca. Gente, tão interessante quando ela dizia que comia sempre carne seca, né, e que a carne fresca era comida em dias de festa, né, e os negros do sul não tinham geladeira. E eu lembro muito das histórias que a gente escuta, né, sobre o interior, e como eu tinha tios, minha mãe era da zona rural, como tinha tios, e quando vinham para a cidade, a primeira coisa que eles tinham vontade de comprar e almejavam era uma geladeira, porque era para ter justamente a carne fresca. E eu até fiz uma comparação hoje, como hoje o chique é comer, né, aqui Nara, Camila, que é daqui do Ceará, ir aos restaurantes comer a carne sol, né, que é a carne seca. Então, assim, a gente consegue encontrar muitas coisas aqui, muitas coisas que atravessam, né, que a gente tem vivência, né, que perpassa por nossas histórias, de nossas mães, de nossos ancestrais. E essas histórias de violência me tocam muito, mas eu vou terminar de ler, queria ouvir mais vocês, aprender mais um pouco com vocês e partilhar mais. Assim. Meu bem, acho muito, muito linda a tua sensibilidade para captar as coisas. Isso que você falou foi também uma das coisas que me pegou, sabe? Eu acho que você conseguiu desenhar bem, que é a questão da violência sexual contra a criança, ter esse aspecto, né, às vezes da confusão com o carinho, com a amorosidade. Ela fala, né, diz assim, poxa, era tão bom ele me abraçar, era tão bom eu pensei que aquilo ali fosse o quentinho, senti o coração dele bater, né, assim, você vê a carência daquela criança pelo afeto, né, por esse tipo de conforto físico, que ela realmente não tinha, né, a avó não era uma mulher de abraçar, de beijar, ela tinha um irmão mais velho, mas que também não tinha isso, ela era uma menina solitária, né, em muitos aspectos, não tinha, era um menino que sentia falta da mãe, né? Então, ali, ter aquele homem mais velho, né? Uma figura de pai, que ela também não teve, né? Abraçando, né? Pertinho, assim, do corpo, nossa, deve ter sido um bálsamo para uma criança, né? Que nunca teve aquilo, que teve muito pouco, né? E isso, de fato, é recorrente, eu vejo muito isso nos discursos também, né? Assim, do sentimento inclusive de culpa que vem posteriormente, né? Por gostar daquele, né? Ter gostado em algum momento daquele toque, né? Daquele conforto físico ali que aparece de uma outra ordem. E esse é uma faceta muito delicada quando a gente trata de violência contra a criança, né? Assim, é muito delicado isso daí. Que, infelizmente, pelo que a gente vê, não é tratado com nenhuma delicadeza pelo Estado, né? Quando recebe essas crianças, isso não é... Enfim, se a Maia, naquele julgamento, tivesse dito que o padrasto já tinha colocado ela no colo, né? Já tinha pegado ela, assim... Ela seria desmoralizada ali, porque claramente ela não diz, mas fica muito subentendido. Alguém diria assim, por que você não falou daquela vez? E como é que ela ia dizer, uma menina de 7 anos ia explicar para um monte de adulto que ela tinha gostado daquele abraço? Que tinha sido incômodo em algum lugarzinho da consciência dela, mas que ali no frigir dos ovos ela tinha gostado. Então, assim, instintivamente ela sabia que ela ia ser desmoralizada ali. Era muito capaz de dizer, como dizem para as nossas crianças hoje, não, ela sabia, ela queria, ela quis. Se duvidar, foi ela que seduziu. Então,
Então, essa coisa do afeto com as crianças, né, é uma faceta que me dói muito dentro desse tipo de violência. A Raquel colocou aqui o poema que inspirou, né? É linda a Maia declamando esse poema, gente. É a coisa mais linda. A gente pode ler juntas, inclusive. São 9h20. A gente vai encerrando. Mas alguém quer colocar mais alguma coisa que não foi dita, que vocês não querem ficar engasgadas aí? Tá? Bem rapidinho. Eu acho que essa coisa do título, né? Antes de eu ler esse, né? Eu sei porque eu passo no canto na gaiola. A gente vai lendo assim, mas por quê? Mas por quê, né? Cadê a resposta dessa afirmação? Assim, cadê a explicação? Não é nem resposta, porque não tem pergunta. E aí a gente entende, assim, todas essas metáforas que a gente colocou, né? Quanto que tudo isso nos aprisiona dentro do mundo, né? Essa coisa do racismo, do abuso, né? Da falta de ser vista na infância. Tem vários temas, assim, como é difícil se libertar, né? Mas mesmo dentro dessa gaiola, a gente tenta sobreviver com o nosso canto, né? E acho que o poema também traz um pouco disso, assim, você tenta sobreviver de alguma forma. E eu faço também toda uma alusão, eu sei que não é o tema, né? Mas que leva, assim, essa coisa de relacionamentos abusivos entre homem e mulher, mas ela viveu relacionamentos abusivos, né? Mas, assim, de como, mesmo com a gaiola aberta, é difícil sair da gaiola, né? Então, era... Principalmente se tem um predador na porta esperando, né? Pois é. Então, era isso, assim, de registrar essa importância do título, né? Dessas metáforas que a gente pode fazer. Eu achei o título, assim, muito interessante. Aí eu fui pesquisar também, assim, o porquê desse título, né? Aí eu lembrei desse... Eu não vi o documentário também, depois eu vou querer ver. É isso, obrigada pela oportunidade, gente. Vamos decidir o próximo livro. Pera, mulher, vamos ver se tem mais gente querendo falar, não é assim, não. Alguém mais, gente? Raquel aqui, eu só vou fazer um comentário geral, que foi o seguinte, eu li esse livro há muito tempo, e aí eu tentei reler ele para conversar com vocês. E aí eu reli 4 capítulos, 5, mas eu adorei, assim, todas as colocações que vocês fizeram. Foi um livro que me impactou muito. Eu costumo ler vários livros que a Oprah indica, A Cor Púrpura, O Olho Mais Azul, eu já li todos, mas esse eu acho que ele tem uma leveza, um jeito de escrever que mostra, assim, que a continuidade da vida, apesar de tudo, a felicidade nas pequenas coisas. E eu gosto muito desse livro por isso. E aí agora eu vou ter que reler, porque vocês falaram várias cenas aí que não voltou para mim nesses 4 capítulos que eu reli, e não mas voltou do que eu li lá no passado. Então vou ter que reler. Obrigada pelas palavras maravilhosas de vocês. Tá ótimo, meu bem, que bom que ficou com vontade de reler, né? Eu acho que esse livro, ele mostra muito, porque aqui um dos poemas mais conhecidos da Maia é o Still I Rise, né? Assim, ainda assim eu me levanto, né? E ainda assim eu me levanto, né? E ainda eu me levanto, é isso. E eu acho bonito como ela consegue mostrar que uma das coisas que fazem com que ela realmente levante de novo, como ela diz, de novo, e de novo, e de novo, é o sentimento de pertencer a algo muito grande, a algo maior, né? O respeito que ela tem pela ancestralidade, pela história do povo dela, né? Então, eu acho que essa ideia de que ela... E ela fala isso no Still I Rise, né? No poema. Ela diz, olha, eu me levanto porque tantos outros, né? Morreram e sangraram e, enfim, para que eu pudesse me levantar. Né? Então, é assim que eu me levanto. Né? Porque eu pertenço a esse povo, eu me levanto. E isso é muito lindo, porque tira dessa lógica individualista mesquinha, né? Neoliberal e, enfim, meritocrática, né? E, enfim, e dá, então, o peso e a relevância do coletivo, de fazer parte,
né, de uma história, de fazer parte de um grupo, de um povo. Né? Isso, sim, é a experiência completa da coisa. Ela é muito maravilhosa. O que mais? Alguém mais quer colocar antes de ir? Vamos ler o poema que a Raquel colocou e a gente tira nossa fotinha e fala sobre o próximo livro. Acho que esse poema que a Raquel colocou aqui, ele é um excelente fechamento. Uhum. Eu sei o que o pássaro enjaulado sente, infelizmente. Quando o sol brilha nas encostas das montanhas, quando o vento se agita suavemente através da grama e o rio corre como uma corrente de vidro, quando o primeiro pássaro canta e o primeiro rebento se abre, e do cálice lhe rouba o leve perfume, eu sei o que o pássaro enjaulado sente. Eu sei porque o pássaro enjaulado bate a asa, até que seu sangue manche de vermelho as barras cruéis, pois ele deve voar de volta ao seu puleiro e a ele se apegar, quando seu desejo seria estar balançando de um galho, e uma dor ainda palpita nas velhas cicatrizes, e ele pulsa novamente com uma picada mais aguda. Eu sei porque ele bate a asa. Procurem a Maya Angelou declamando isso daqui, porque vale muito a pena. Nosso próximo livro, eu tenho 2 sugestões. Pensei que a gente podia ler o da Djamila Ribeiro, Lugar de Fala, ou o livro da Valesca Zanello, né? Da vida, Saúde Mental, Gênero e Dispositivos. Que a Valesca Zanello está muito, está aparecendo muito, né? Assim, a teoria dela é muito gostosa. É um livro, não é um livro, é um livro de psicologia feminista, mas não é um livro técnico, né? Então, assim, ele é um livro que, enfim, é bem palatável para todo mundo que tiver interesse. Né? E eu sei que muitos de vocês já devem ter lido ou lido partes, as meninas do grupo de estudo certamente leram, porque a gente estudou esse livro no grupo, mas eu acho que tem toda uma diferença, né, entre a gente estudar no grupo de estudos e colocar num grupo de leitura, porque a perspectiva é outra. Né? Então, eu tenho essas 2 sugestões, mas estou aberta a outras sugestões, desde que eu tenha o livro, porque eu não estou mais com condição de comprar uma bala pipa. Parar de gravar, porque isso vai... Gente, foi uma... Então, vai gravar. Faz a bala pipa e vai estar no YouTube. Ok, mas é isso.